Olá! Hoje eu quero te trazer uma nova forma para que você possa aí na sua casa pensar. Vamos estruturar o pensamento para que você possa prosperar e ter novas percepções, insights de que é possível sim se beneficiar de terapias da parte do inconsciente. É possível sim. Existem maneiras modernas de se tratar a mente, ou melhor, gerenciar o pensamento, que é o modo que eu trabalho. Vou colocar para você aqui algumas ideias e quero que você preste atenção de verdade. Olhe e escute com o coração, para que isso possa te trazer uma nova alternativa, correto? Preste atenção. Olhe aqui para mim. Vamos lá. Vocês já ouviram falar no livro A Biologia da Crença? É de um biólogo PhD que se chama Bruce Lipton. Ali, muito tempo atrás, tá? Há anos atrás, há mais de 30 anos atrás, ele fez experimentos em laboratório, onde comprova que a parte do campo, tudo que envolve uma célula, o campo é o fator determinante das causas que acontecem ali, das possibilidades que podem acontecer com uma célula, correto? Ele pegou ali células troncos, distribuiu em placas de pedra em laboratório e começou a observar para fazer o seu estudo científico. Ele colocou em determinada célula músculos, ossos, tudo células para poder que crescesse desta forma o que ele queria ali. O músculo, o osso, enfim, os órgãos. Ele fez um experimento, recapitulando, onde ele pegou células troncos e depositou ali ao redor na placa de Petri. Vou dar exemplos aqui: músculos, órgãos e ossos, tá? E ele observou que essas células troncos elas pegavam esse campo, esse meio de nutrição, e a partir dali crescia o que ele queria, correto? Esse é um ponto. Ou seja, na sua pesquisa, ele concluiu que o campo que permeia a célula é o fator determinante para aquilo que acontece na célula. Correto? Aí vamos pegar agora o livro O Segredo, que fala ali, a autora, a Rhonda Byrne, fala da questão, principalmente da lei da atração em relação à resistência que nós temos dentro de nós. Quais são as emoções comandantes do nosso corpo, da nossa influência fisiológica em relação à parte emocional? Vou explicar melhor aqui para você. Ou seja, vamos supor que você fale assim que quer ser abundante e próspero, ter dinheiro, 1 milhão na conta. Só que lá no fundo, a sua emoção preponderante é escassez. Vou dar um exemplo. Eu passo o meu dia mentalizando que sou próspera, que vou atrair dinheiro, que tem dinheiro na minha conta, enfim, que prospero na vida. Aí eu recebo um convite. Vamos jantar, vamos numa pizzaria, por exemplo. Automaticamente você fala: "Não, eu não vou porque eu não tenho dinheiro". Mesmo que às vezes você não fale, não expresse, você já pensou e já sentiu. Ou seja, essa emoção que está latente em você, que é preponderante, ela comanda a sua vida. Você pensa em abundância, mas tem resistência. Então você não consegue ativar a lei da atração. Basicamente, entre outros pontos, em relação até mesmo à física quântica, é isso que ela trata nesse livro. Aí eu vou resumir agora. Lembram do Bruce Lipton? A mesma coisa. Campo da célula ao redor, alimentava a célula e nutria e formava aquilo que ele colocava na placa de Petri. Onda, a mesma coisa. A emoção preponderante do seu corpo mental, físico, espiritual, emocional, psicológico, é o que alimentava aquela emoção e que constituía a sua causa de não lei da atração. Agora eu vou pegar para vocês Joe Dispenza. A mesma coisa. Sempre fala da questão da sua personalidade mental, de sentimento e de ação, de atitude. Aquela coerência harmônica. Coerência entre pensamento, sentimento, emoção e atitude. Ou seja, o que eu sinto aqui, aliás, o que eu penso aqui, é o que comanda o meu corpo. É o que faz com que eu receba de volta essa questão de semelhante atrai semelhante. Ou seja, o que eu penso de ruim é o que eu atraio, ou o que eu penso de bom é o que eu atraio. A questão fundamental que Joe Dispenza trata no seu trabalho é essa questão de se tornar uma nova personalidade em relação ao pensamento coerente. Pensar, sentir e agir de forma coerente para assim você ativar essa nova personalidade, correto? Temos aí, então, essas 3 celebridades que, de certa forma, de forma diferente, estão falando a mesma coisa, que é o campo. Inclusive, tem um livro que eu indico que se chama O Campo. São vários experimentos científicos de vários físicos teóricos que comentam e falam e comprovam cientificamente sobre isso que eu tô falando. Resumindo, o campo que permeia tudo é aquilo que determina quem você é. Quem é o seu campo? Falando assim no português claro, é o seu corpo físico, seu pensamento, tudo que envolve
essa parte biológica, correto? E orgânica. Aí entra a parte da psicanálise, a parte inconsciente, que trata da mesmíssima coisa. Você fala ou vive determinadas situações, tem uma vida teatral, simplesmente. Essa vida teatral, ela te traz tudo isso em forma de lei da atração. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo que você pensa, fala e age, você reage, concorda? Se você não tem uma atitude coerente com o que de fato domina, está em latência no seu corpo físico, a parte inconsciente, é quem é você. Você precisa sim saber, ter noção de quem é você. Lá no fundo, responde aí pra mim. Inclusive, se você tiver essa autonomia e coragem de falar quem é você realmente, quem é o seu subinconsciente, na verdade, não é nem sub, é inconsciente. Quem é? Que emoção está ali que vai favorecer todo o seu comportamento? Quem é que vai moldar a sua realidade, tá? Esse inconsciente que tá dormindo é o que eu de fato alerto em todos os meus vídeos. Esse inconsciente, ele está dominando a sua vida. Você não tem noção. Eu posso concluir agora para vocês que esse inconsciente que permeia tudo, esse piloto automático, ele é o seu campo. Ele que tá moldando. Não adianta você falar que sim, se ele tá falando que não. Não adianta você falar que vai fazer, se ele tá falando que não. Não adianta falar que é abundante, que é próspero, se ele está latência falando que não. Por isso que eu sempre falo, não canso. Venha fazer terapias da parte do inconsciente, para você ter noção daquilo que tá acontecendo na sua vida. É muito importante. Você não tem ideia de como é possível melhorar, conquistar, ver, sentir tudo de outra forma. Quando você começa a destrinchar a sua parte inconsciente, você começa a viver de verdade, você começa a enxergar as realidades todas que estão à sua volta. Eu acho isso extremamente importante. Se você quer ter uma vida mais satisfatória, menos ansiedade, menos depressão, menos síndrome do pânico, menos tristeza, sabe? São tantas coisas que nós vemos hoje por aí. Tudo isso se baseia em inconsciente, simplesmente. Sabe, quando eu atendo os meus clientes, a gente faz ali uma ficha de anamnese e eu vou escutar você. Vou escutar, vou montar ali um diagnóstico onde vamos trabalhar todas as sessões. Vamos sim conquistar junto novos patamares, novas oportunidades para que você possa reagir, para que você possa ver, sentir, quando você entende tudo que tá aqui, que isso que tá aqui está criando a sua realidade, de certa forma, um piloto automático, você fica de queixo caído. Você passa a não acreditar como você faz e reage e determina essas situações, você vai começar a analisar, você vai pensar e vai reformular tudo isso. Aí, a partir disso, nós podemos começar a tratar, de certa forma, tudo isso que eu falei aqui com vocês, com neurociência. Porque quando passamos a observar pensamentos, hábitos, comportamento, atitude, nós conseguimos formular novas atitudes. O nosso cérebro todo começa a trabalhar em conjunto com o nosso corpo. Isso é muito legal, porque você sai daquele piloto automático, você sai do corpo inconsciente para um corpo consciente, uma mente consciente. Já ouviram falar naquela história do iceberg, onde 5% é o consciente e 95% é o inconsciente? Só que analisa, se nós vivemos em um mundo racional, analítico, onde 5% já está ali manifestado e é sim o doutrinador da nossa vida, cabe a nós mergulharmos nesses 95, para conseguirmos uma vida melhor, uma vida mais ativa, tá? Uma vida sem tantos entraves, correto? E com esses 5% já é o suficiente. Na realidade, a nossa consciência, ela é muito importante. Inclusive, creio que seja até mais importante do que esse inconsciente, correto? Esses 95%. Você precisa ativar esses 5% de consciência, tá? Só que como faz isso? Conhecendo quem é você, conhecendo a sua parte inconsciente, estando ali coligado, entranhado, tentando entender o que o seu corpo, através de processos bioquímicos, querem te falar, né? Porque eu, inclusive, já fiz outros vídeos aqui falando do cortisol, só que existe o cortisol bom, não é tudo ruim. Você não pode manter o seu corpo ataque e fuga. Isso não é saudável, porque aí sim você vai estar excretando realmente adrenalina, epinefrina, tudo isso no seu corpo. Isso não é bom. Mas o cortisol, por exemplo, ele faz você levar o seu filho para a escola, ele faz você estar em alerta nas atividades de trabalho, ele faz você ir à academia, fazer o seu esforço físico. Então não é de todo ruim. Mas o que eu creio
e como eu trabalho, é que tudo isso que eu tô te falando é um emaranhado de informações. Só que eu preciso que você ouça, escute, sinta com o coração e analise. Saia do piloto automático, que o seu corpo inconsciente, parte mental inconsciente, está aí doutrinando sua vida. Está fazendo com que você tenha atitudes que você sequer, sabe, aquela coisa de vergonha alheia, ai que vergonha que eu fiz isso, ai que vergonha que eu falei aquilo, sabe? Tem inúmeros casos. Eu não quero que você passe a vida achando que é normando, triste, confabulando com você mesmo, sem chegar a lugar nenhum. Não quero que você passe a vida como cliente que tenho, que pessoas que conheço, que passam chorando, que passam julgando. Você precisa ter noção, você precisa ter ideia das coisas que está acontecendo com você. Por isso que eu já falei também aqui em outros vídeos. Escreve, anota quem é você, qual é a sua crença, qual é o seu sabotador. Quem é você em essência inconsciente? Tá? Porque é comprovado, é só ver aí pela internet afora, vários cientistas, vários médicos, vários doutores, vários terapeutas, assim como eu, já cheguei à conclusão de que o campo que você está inserido está moldando sim a sua vida. Aí tudo isso é gerado onde? Na sua parte mental, a questão de neuromodulador, de neurotransmissor, de sinapse, de caminho neural. Ó, e na verdade, quando você está atento a tudo isso, você tem ali um período de 18 a 384 dias, que é o período de comprovação científica moderna, fala que o esforço, a fricção límbica está aí. Esse esforço de você conquistar um novo caminho neural, uma nova atitude, um novo comportamento, uma nova neuroplasticidade. Isso tudo é encantador. Parece complicado tudo isso que eu tô falando pra você, mas não é. Eu vou resumir agora, em poucas palavras. Observe-se. Quem é você? Qual é o sentimento latente, aquele lá no fundo, aquele que sobressai, que ele é a base da sua vida. Aquele sentimento, aquela emoção que ali, ó, você tá ali em cima e você não percebe. Quem é essa pessoa que está aí entranhada, enraigada, às vezes até por questão familiar, questão antecedentes, ancestrais, sabe? Tudo isso vai envolvendo. Quem é essa pessoa energética? Quem é essa mente? Quem é esse corpo? Quem comanda? Quem faz a doutrinação? Quem é o rei? Quem é a rainha aí da sua cabeça, da sua parte mental? Isso eu quero que você observe. Você vê tudo isso que eu falei, todas essas questões que envolvem vários termos, tudo isso para dizer o seguinte: você tá vivendo uma vida que não é sua. Que às vezes você não quer, muitas vezes, né? Vamos combinar aqui. Muitas vezes você não quer, você não tem noção, não tem consciência, não tem vivência, não tem percepção para perceber que tudo isso é um teatro. Você só tá inserido no meio desse contexto. Eu acho que tudo isso que eu falei, talvez você tenha que ouvir esse vídeo novamente para ter essa percepção, esse feeling, essa intuição, esse insight batendo aí nas suas portas, para que você possa acordar minimamente. Tá? Escuta com o coração. Eu quero aqui te alertar. Como eu trabalho na minha terapia do inconsciente? Eu uso muito a meditação, eu uso muito a parte de relaxamento de ondas cerebrais. Eu induzo você a chegar pelo menos alfa, num estado criativo, tá? Eu estimulo para que você chegue aí. E aí sim eu começo a minha terapia. Eu começo sim a conversar com você de modo inconsciente. Aí você vem pra sessão, faz uma, né? Aí você passa alguns dias, mais ou menos uma semana, né? Que é um prazo bom de 7 dias. Aí você repete. Nesses períodos que estamos afastados, a gente vai conversando, tal, vai surgindo dúvidas e tudo mais, porque aí você começa a descobrir inúmeras coisas. Coisas que aconteceram na infância, passado, com pessoas, com amigo, com família. Coisas às vezes de criança que você lembra, coisa do pai, coisa da mãe. Enfim, é muito abrangente. Você pode ser que você fique irritado, porque você começa a enxergar, começa a vir um turbilhão, mas é necessário. A parte emocional se trata com a parte emocional. A cura vem da parte emocional. Agora eu vou fechar com chave de ouro a questão da vibração, padrão vibracional da escala de Hawkes, que eu já trouxe aqui algum outros vídeos aí no canal. Todas as nossas emoções, elas registram em Hertz um determinado número de vibração, tá? E aí isso inclui aonde? Naquele livro, o Kybalion, que fala dos 7 princípios herméticos, o Hermes Trismegisto, que escreveu esse livro lá naquela época, né, chamado de Tábua das Esmeraldas. E aí você começa a observar que tudo está interligado. Você vê a nossa questão de tempo e espaço, estamos aqui nesse contexto e no fundo, sempre fazendo a mesma coisa, sempre tentando buscar esclarecimento para uma vida melhor. E é isso que eu quero te proporcionar, assim como eu fiz, faço, estou construindo a minha vida com uma base muito sólida, muito verdadeira, muito assertiva, no sentido de estar atenta, sempre essa parte emocional que está emanando princípios de campo, tá? O campo.
É espetacular esse livro do Bruce Lipton, e ele é biólogo, porque é comprovado, enucleação que se chama o experimento, é comprovado que a célula, o meio que a célula está, comanda a sua vida. Aí eu posso até deixar aqui uma pergunta para vocês. Vocês acham que os genes comandam assim, a nossa vida? Que é um princípio determinante em inúmeras coisas que a gente vê por aí, a partir dos nossos genes? Tem médicos, experimentos científicos, comprovação, que falam aí de 5%, tá? Em relação aos genes. Então, é estar atento a tudo isso. Do que você está se nutrindo? Lembra que eu já comentei que, inclusive, neuromodulador se dá por nutrição? Olha só, é assim, é algo que você nutre de fora para dentro, concordo com a questão alimentar e tudo mais, exercício físico, sono é imprescindível, é a melhor terapia que existe, é o sono. Então, assim, você começa a pegar coisinhas aqui e ali, e, assim, tudo no fim é a mesma coisa. Você está inserido em parte inconsciente que está determinando a sua vida, que está fazendo de você um boneco, que está colocando você na parte inconsciente, você está ali no piloto automático, no padrão, e não consegue sair disso. E eu estudo para isso. Eu estudo, já estudei muito, continuo, amo essa forma de terapia, amo toda essa técnica que traz um sentido para sua existência. Vamos começar a curar. Vamos descascar a cebola. Tá? Vamos tirar essas camadas, essa parte enrijecida, vamos chegar ao núcleo de quem é você. Quem é você celular? Quem é você espiritual? Quem é você consciente? Quem é essa pessoa? Vamos lá, vamos identificar sabotadores, crenças limitantes. Porque às vezes você tá falando mal aí do seu pai, da sua mãe, e nem é isso, tá? Você só tá falando porque é o que emerge, é o que vem. Mas aí você vai mais a fundo e você vai ver que não é. Tá? Às vezes tem causas aí que você sequer imagina, tá? Então eu quero que você preste atenção. Se caso você não entendeu esse vídeo, começa de novo. Escuta uma, escuta duas. Vá procurar essas referências todas que eu disse aí pra você aqui. Qualquer coisa, coloca também nos comentários. Me manda se você tem alguma dúvida, se você quer que eu explore outros assuntos, tá? Eu amo tudo. E sabe aquela história de que não tem jeito? Não, tem sim. Tem jeito, sim. Filho do céu, acorda, tá? Porque tem jeito. A vida, ela é toda organizada. A matriz divina, ela e holográfica, ela é toda organizada. Tudo tem sentido, tudo tem começo, meio e fim. Tudo vai se unindo, vai crescendo. E para que você possa ser próspero na sua vida, você tem que sim entender do que se trata. Esse é o primeiro passo do jogo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.